Olá! Você está iniciando hoje o segundo módulo do nosso curso de construção de jogos digitais. No primeiro módulo, você teve contato com o ambiente do Scratch e também aprendeu dois conceitos muito importantes. O conceito do ator, que são os personagens que vão aparecer na tela, e o conceito do palco, que é o fundo da tela. Tanto no ator quanto no palco, você pode ter código Scratch que vai ser executado para as tarefas que você queira definir nos seus jogos. Você também deve ter visto o conceito do iniciador de código chamado quando a bandeira for pressionada, e você também teve contato com uma estrutura de controle chamada C, cujo código só vai ser executado se a condição que estiver dentro da estrutura C for verdadeira. Agora, no segundo módulo, você vai conhecer um conceito muito importante de programação, que é o conceito de variável. A variável já aparece na álgebra como aquela letrinha, o x, o y, que pode ter um valor atribuído a ela. Porém, na programação é um pouquinho diferente, porque essa variável, que tem um nome, ela armazena um valor que está, por sua vez, guardado na memória do computador. Muitas tarefas que a gente vai ter que fazer nos nossos programas e nos nossos jogos vão depender de variáveis. Hoje você vai aprender a construir um jogo de pescaria, que é esse que está aqui na tela, atrás de mim. E a gente vai usar uma variável para armazenar os pontos que o jogador vai fazer durante o jogo. Tá ok? Fica agora com a construção do nosso jogo e no final do vídeo eu volto para passar para você a tarefa que você vai ter que desenvolver depois de assistir esse módulo. Até lá! Olá a todos, aqui quem fala é o Júlio. Nesse segundo módulo, nós vamos ver um jogo da tese do professor Thiago chamado Sonho do Gato. Esse jogo consiste em basicamente que a gente armazene o número de cliques que o usuário vai realizar ao capturar peixes. Então, para isso, vamos preparar aqui o segundo personagem, que será um peixe. Vou selecionar aqui a imagem. Vou diminuir aqui a imagem do peixe. Então, a ideia desse jogo é que esse personagem fique se movendo de forma aleatória no cenário e o usuário tente clicar nele. Então, para fazer isso, eu quero primeiramente preparar o gato. Vou selecionar aqui em eventos a bandeira para iniciar. Quando iniciar o jogo, eu quero que o gato diga 1, 2, 3, começa, algo nesse sentido. Então ele já está fazendo isso. A partir desse instante, vou manipular o peixe. Fazer a mesma coisa, puxar a bandeira, só que agora eu vou em controle. Vou pegar esse operador chamado Spares, 1 segundo. Então eu quero que o peixe assuma depois desse tempo. 4 segundos ao total. Então, depois de 4 segundos e meio, quero que o peixe comece a executar de forma aleatória no plano cartesiano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sara e agora a gente vai ver um pouquinho de plano cartesiano, para depois continuar lá a programação do jogo Pescaria. Bom, a gente vai fazer primeiro aqui uma revisãozinha básica antes de ir para o plano cartesiano do Scratch. O plano cartesiano, que também é chamado de R2, ele tem dois eixos reais. No caso, nós temos aqui
o eixo X, que é uma reta real, e aqui o eixo Y, que é outra reta real. Com duas retas reais, nós temos o R2, que é um plano. Então, portanto, podemos traçar figuras planas. Esses dois eixos, o eixo X e o eixo Y, eles se encontram na origem, eles formam um ângulo reto na origem, que a gente chama que é o ponto 00. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. Bom, vamos agora falar dos quadrantes. Sabemos que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, que a gente chama, e nós temos aqui a ordem desses quadrantes, que é o primeiro aqui. Começamos pelo eixo X aqui. Temos aqui primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Assim como a gente tem em trigonometria, a gente sempre começa por aqui para formar o ângulo. Vai dando a volta no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, em cada quadrante, nos eixos X e Y, a gente tem um sinal, uma coordenada. No primeiro quadrante, nós temos que o X e o Y ambos possuem sinal positivo, como é observável aqui. Já no segundo quadrante, os X são negativos e o Y é positivo. No terceiro, ambos são negativos. E no quarto, o Y é negativo e o X é positivo. Bom, depois de ter feito essa revisão, vamos agora falar de Scratch novamente. Essa é a tela que aparece quando você abre o Scratch, que tem só o gatinho no meio. Esse gatinho ele está na posição 00, justamente remetendo ao plano cartesiano. Agora eu mostro aqui para vocês a diferença entre o plano cartesiano normal e o plano cartesiano do Scratch. Como eu deixei aqui destacado, o 0 graus é aqui em cima. E ao invés de a gente seguir como no plano cartesiano normal para cá, como sendo o segundo quadrante, não. A gente vai para cá, 90 graus, e o segundo quadrante é aqui. Aí a gente segue nessa ordem. Terceiro, quarto, aí volta. Bom, basicamente, o primeiro quadrante, tanto no plano cartesiano normal como no Scratch, é aqui, mas as diferenças são o segundo e o quarto quadrante, que são trocados no plano cartesiano normal e no plano cartesiano do Scratch. Vocês precisam se atentar a isso. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a parte de programação do jogo Pescaria. Então eu vou em aparência. Quero que ele esconda quando iniciar o jogo. Depois desse tempo, quero que ele se mova aleatório. Então venho em movimento. Tenho essa função chamada vá para x, y. O segredo está aqui em operadores. Temos o bloco chamado escolha número entre 1 e 10. Essa fórmula aqui, cada vez que ela executa, vem um número aleatório. Podem perceber aqui do lado. Então vou colocá-la dentro do eixo X. Quando eu passo o mouse na tela, ele me informa aqui embaixo a posição onde está meu mouse. Então a partir do menos 210 até 220. Então, com isso eu quero que o meu peixe se mova no eixo X de forma aleatória entre esses dois números. Agora, temos que pedir para ele mostrar. Vamos testar. Essa foi a velocidade de processamento da máquina. Eu quero que ela fique mais devagar. Vou colocar então um espere. Agora deve ficar... Então no eixo X está perfeita a movimentação.
Vou duplicar agora para o eixo Y. Então quero que ele vá até menos 60. E 165. Vamos ver. Com isso, manipulamos números aleatórios. Próximo passo é as variáveis. Cada vez que o usuário clicar no peixe, a variável acumule o número de acertos. Então, cada vez que eu clicar no peixe, eu quero que ele esconda. E o segredo fica aqui em variáveis, na opção criar uma variável. Aqui nós definimos o nome dela, vou colocar pontos. Pode ser vida, qualquer coisa. Temos essas duas opções aqui embaixo. Qual a diferença entre os dois? Quando eu seleciono para todos, se eu quiser no final que o gato diga o número de acertos, ele vai conseguir. Se eu selecionar apenas para o peixe, ver essa variável, eu não consigo ver com o gato. Então essa é a grande diferença. Depois disso, nós já temos a variável aqui. O valor dela começa com 0. Podemos esconder e mostrar a variável. Tem aqui também, para ficar mais fácil. Temos duas opções aqui básicas. Temos para mudar a variável para 0, ou então adicionar 1. Qual a diferença entre os dois? Que o mude ele vai direto para o resultado que eu deixei. O adicione ele vai acumulando. Então eu quero que ele acumule 1. Que no início do jogo ele zere. Vamos testar. Já está funcionando, a variável já está acumulando. Quero que ao final do jogo o gato diga o número de acertos. Aqui nós acumulamos 10 segundos. Então eu vou colocar aqui um espere 11 segundos. E vou dizer o número de acertos. Aqui em operadores nós temos aqui uma função chamada junte. Com ela eu vou colocar então pontos. E ao lado eu vou colocar a variável. Vou puxá-la e colocar aqui. Então ele já vai informar o número de pontos que eu obtive. Vamos testar. Vou parar de acertar agora. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá! Para construir o jogo de pescaria, você teve que utilizar uma nova estrutura de programação. É a estrutura repita 10 vezes. Essa estrutura permite que o código que tiver inserido dentro dela seja repetido tantas quantas forem as vezes que vão aparecer no número definido lá em cima da estrutura, no caso 10 vezes. A gente usou a estrutura para fazer com que o peixe apareça 10 vezes, dando assim 10 chances do jogador clicar e marcar pontos. Agora, a sua tarefa é deixar o jogo um pouquinho mais complicado. A ideia é que seja criado um segundo peixe, um segundo ator, como esse que está aqui na tela, só que esse peixe vai dar para o jogador 2 pontos cada vez que ele for clicado. Para complicar o jogo mais um pouquinho, a ideia é que quando o jogador atinja 20 pontos, os peixes comecem a se deslocar mais rapidamente pela tela. Ou seja, que o tempo de espera entre uma repetição e a seguinte dentro do bloco repita seja menor.
Bom, a ideia aí é a gente usar a estrutura condicional se que a gente viu no primeiro módulo, mas num formato um pouquinho diferente. A gente vai usar a estrutura se, senão. Quando a condição definida no se for verdadeira, o código dentro do se vai ser executado. Se ela for falsa, o código dentro do senão vai ser executado. Então vai ser necessário montar uma condição que envolva a variável pontos, que já foi definida no seu jogo. A condição vai ser mais ou menos assim: se pontos for maior do que 20, o tempo de espera vai ser menor. Se não, o tempo de espera vai ser aquele que você já definiu para o seu jogo. Então, espero que com essas novas funcionalidades o seu jogo fique bem legal, desejo um bom trabalho para você e a gente volta a se encontrar no terceiro módulo, ok? Até lá!